Numa São Paulo ainda província, nascia no dia 9 de outubro do ano de 1893, Mário Raul de Moraes Andrade. Um dos mentores da Semana de Arte Moderna, em 1922, ajudou a modificar e inovar as várias maneiras de observar a cultura de um país. Daí por diante, saiu inventando língua, mudando conceitos, pesquisando. Escreve Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, espelho e crítica da formação do homem brasileiro. E com este livro, fere para sempre a história literária do país. Se sua voz se cala em 1945, sua obra, que engloba prosa, poesia, pesquisa e resgate cultural, continua ecoando em todos os cantos do Brasil. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila. Porém, essa culpa é fácil de acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escuridez. São Paulo, 9 de outubro de 1893. Numa cidade que despertava para o crescimento, ainda acanhada em sua estrutura, nascia Mário Raul de Moraes Andrade, filho de Maria Luísa e Carlos Augusto de Andrade, jornalista, contador do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e, nas horas vagas, escritor. Mário de Andrade inicia seus estudos no grupo escolar do Largo do Triunfo. Era um aluno comum, como todos os outros, um estudante que ia no seu ritmo normal, sem nenhuma genialidade que aparecesse naquele momento, né? Ele vai dizer que só depois, já concluindo o ginasial, é que o Mário começa a criar um gosto pela literatura, né? Escrever os poemas, começar então a criar esse gosto pelas letras e pela música. São Paulo, 1911. Mário de Andrade entra para o Conservatório Dramático e Musical. Tocava piano como seu irmão Renato, grande promessa da época. Esse Renato, ele faleceu cedo por uma consequência de um acidente de futebol, assim, a medicina não estava tão bem desenvolvida, então teve consequências que acabaram redundando na morte dele quando ele tinha 15, 16 anos. Isso afetou muito o Mário. E tanto que o desejo inicial do Mário, quando começou a estudar música, era ser concertista. Mas ele ficou tão abalado com a morte do irmão que diziam que ele ficou com um tremor nas mãos que o impedia de ser um pianista. Então ele passou a lecionar e voltar mais para a literatura e para o ensino da música. O ano de 1917 é um ano de mudanças para o mundo e para Mário. Seu pai falece no início deste ano. Logo depois, Mário publica seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema. Em novembro, discursa numa conferência saudando a entrada do Brasil na Primeira Grande Guerra. Essa conferência encanta o Oswald de Andrade, vai ser assim, o Oswald vai assistir essa conferência, ele se encanta com o que o Mário está falando. A partir de então, ele vai se encontrar com o Mário, então, para conseguir o texto, e vão se tornar grandes amigos. Então, esse ano de 17, que é esse ano em que o Oswald entra em contato mais próximo com o Mário de Andrade, é o ano em que também Anita Malfatti está vindo do exterior, né, expondo seus quadros. E o Mário de Andrade visita essa exposição e a crônica ou a história contada por Anita refere-se ao espanto diante daquele moço que ria às gargalhadas diante dos seus quadros. A questão da modernidade nas artes, ela começa efetivamente a tomar corpo aqui no Brasil e aqui em São Paulo, com a exposição de 1917 de Anita, com as tomadas de posições dos vários grupos. Eu acho que é por aí que a coisa começa a acontecer.
Mas a reação à exposição de Anita Malfatti é bastante dura, principalmente por parte do escritor Monteiro Lobato. O Mário de Andrade, então, a essa altura, solidário, volta à exposição, vai conversar com a Anita, não é? Se torna amigo dela. O Oswald também timidamente tenta uma defesa dela pública, não é? Escreve um artigo defendendo a pintura da Anita Malfatti, essa novidade que ela está trazendo, também se junta ali. Então, os três, nesse momento, começarão a formar um novo núcleo de interesse estético. Uma célula moderna começa a ser formada. Vários artistas se reúnem à volta da trupe. Entre eles Brecheret, de quem Mário de Andrade adquiriu uma escultura chamada Cabeça de Cristo, causadora de grandes polêmicas familiares. Minha avó ficou indignada, falou: Mário, o que é isso? De Cristo de trancinhas, onde se viu? Cristo nunca teve tranças. E isso provocou todos os que... E a cabeça estava bem na entrada de casa. Mas de tal ordem isso machuca o Mário, né? Quer dizer, fica chocado com... vamos dizer, o que representou para elas, né? Essa escultura, que ele se tranca no quarto e começa a escrever os poemas. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Havia uma inquietação já, mesmo em São Paulo, que apesar de provinciana, São Paulo vivia aquele momento, o influxo da imigração estrangeira, o crescimento da cidade, a chamada modernização paulista, a industrialização, recebia muitos influxos internacionais. São Paulo era a cidade que concentrava essa sede de contemporaneidade que havia. Os escritores passaram a ver São Paulo como o lugar onde era possível fazer uma arte nova, porque a cidade era nova. As ideias modernistas, elas foram evidentemente importadas no Brasil. No entanto, essa importação fez com que muito se discutisse no Brasil da própria natureza brasileira, no sentido do que é ser brasileiro, mas inicialmente essas ideias foram penetrando a partir das vanguardas europeias do início do século. As convenções literárias eram completamente passadistas, havia um formalismo muito grande, principalmente na poesia, regras fixas, rima, palavras que não se podia usar, termos que não eram poéticos. Havia essa ideia de que a poesia era uma bela arte, né? E o modernismo acabou com isso. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conte 500, mas nós morremos de fome. Então eles pensam o seguinte, o que pensam, não é? Em 22 vai haver, o centenário da nossa independência política. Então nós vamos tentar fazer a comemoração, não é? Um pouco de uma outra vertente, pensando a nossa independência literária, que até então não tivemos. Teatro Municipal, Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. Foi aqui que nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, brotou a primeira dentição do movimento moderno no Brasil. Foi aqui que a burguesia viu pela primeira vez jovens a arremessarem pedras no quase bom gosto.
Reunindo escritores, pintores, músicos e toda uma gama de artistas, a Semana de Arte Moderna de São Paulo plantava a semente de mudanças no coração da cultura brasileira. Foi durante a semana de 22 que Mário leu pela primeira vez Ode ao Burguês. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. Há testemunhos de pessoas que iam para se divertir, né, para vaiar, né, jovens que descobriram que era possível ir lá e vaiar as pessoas e agredir, já que era uma manifestação tão absurda. Na semana de 22, houve inclusive parentes, não muito próximos, né, mas que ajudaram a vaiar no Teatro Municipal, a apresentação dos modernistas e tal. E minha avó subiu a serra, eu sei que cortou relações durante muito tempo com esses familiares, e depois o tempo vai passando, vai consertando as coisas, né, e a coisa se ajeita. O que o modernismo paulista fez, especialmente, e portanto a Semana de Arte Moderna deflagrou isso, foi abrir para o Brasil a possibilidade da pesquisa estética. Ela faz detonar muitas questões que estão sendo debatidas até hoje. Quer dizer, eu acho que por mais que se possa criticar as contribuições dos intelectuais e dos artistas ligados à semana, foram contribuições fundamentais e que até hoje alimentam o debate da cultura brasileira. O Mário, ele era um escritor já maduro durante a semana, né? Então ele foi sim uma referência durante a semana, e durante toda a década de 20, Mário esteve na dianteira do movimento. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burgueses de olhos cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora! Fora o bom burguês! O ano de 22 é o ano em que ele lança o Pauliceia Desvairada. Depois da semana, mas durante a semana ele lê o livro, né? Pauliceia Desvairada é visto atualmente como o primeiro livro moderno do nosso modernismo. É um livro em que a preocupação do Mário é representar a São Paulo que nasce, né? A nova São Paulo, a metrópole vertiginosa, inapreensível, multifacetada. É uma cidade grande demais para acolhê-lo, por exemplo. E ao mesmo tempo ele tem um sentimento de amor muito grande por São Paulo. Chama São Paulo de minha noiva, São Paulo como som de minha vida. Durante toda a década de 20, Mário de Andrade continuou sua grandiosa produção moderna, escrevendo para várias revistas e jornais, alimentando debates sobre o modernismo e o nacionalismo. Mergulhou na fonte da cultura popular brasileira e afinou contatos com as vanguardas europeias. Mário comia de tudo. Em 1927, viaja pelo norte do Brasil, viagem que se repetirá em 1928. Mário coletou um sem número de lendas, tradições, manifestações, resgate que veio influenciar toda a sua obra futura. Dessa primeira viagem que ele faz ao Amazonas vai ficar a semente do Macunaíma, né? Porque lá é que ele encontra várias comunidades indígenas que ele entra em contato, e depois com a leitura do Koch Greenberg, que é um pesquisador alemão que teve no Brasil no começo do século, que escreveu sobre aqueles índios de lá, ele vai obter o mote do Muiraquitã, né, a partir do qual ele vai desenvolver toda a história do Macunaíma. Macunaíma talvez seja uma espécie de centro de gravidade natural da obra de Mário de Andrade, né? Quando a gente fala de Mário de Andrade, é difícil não ver, de certa forma, a obra do Mário nucleada por Macunaíma. O Mário estava tentando ter uma visão integral do Brasil. E ele projeta tudo isso em Macunaíma. E isso se dramatiza, então, no próprio livro. Quer dizer, o livro é o livro que tem no seu núcleo o herói de nossa gente, né? Que é também um herói sem nenhum caráter. No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iraruquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de
Macunaíma. Passou a infância a reparar no trabalho dos outros, e nem falar falava o danado. Vivia entre os banhos dos rios e as relações perigosas com a mulher do irmão Jiguê, Sofará, que transformava em um lindo príncipe e passava horas a brincar com o herói. E a qualquer tentativa de fazer o pequeno reagir para a vida, logo a frase vinha: ai, que preguiça. O Mário vinha há muito tempo já pesquisando as matrizes de cultura popular, de folclore, de cultura indígena. E subitamente tudo isso se projeta sobre Macunaíma, escrito, que foi um livro escrito, segundo o Mário, em 5 dias de rede de cigarro. Quer dizer, em 5 dias, ele, na chácara de um tio dele, em Araraquara, ele, em umas férias de fim de ano, em 5 dias ele escreve o livro inteiro. Isso não quer dizer que ele pegou uma semana de dezembro, rabiscou Macunaíma e saiu Macunaíma. Não. Ele se preparou com toda uma pesquisa, as leituras todas prontas, todas as anotações, tudo aquilo que ele tinha, e aí, com a história pensada, não é? Ele escreve. Mãe, sonhei que caiu meu dente. É morte de parente. Pois é. O pequeno herói vivia a se relacionar com os mais de 1000 mitos e lendas da terra. Ora fugindo, ora apaixonando-se. E foi assim com Si, a mãe do mato. Tiveram um filho que morreu cedo. Triste, Si foi para o céu, virando constelação. Ela deixou para Macunaíma seu Muiraquitã, que terminou se perdendo e indo parar nas mãos de Venceslau Pietro Petra, também conhecido como o gigante Piaimã, comedor de gente. Me parece que a importância fundamental do Macunaíma é incorporar os estudos que o Mário fez, até de autores estrangeiros, como Koch Grimberg, a uma pesquisa intensa que ele faz das coisas brasileiras e conseguir, a partir daí, fazer uma obra que procura, de certa maneira, traduzir o nosso espírito, né? E traduzir, como ele fala aqui, uma rapsódia, né? Essa série de lendas e mitos. Essa busca da tradição, né? Pela pesquisa popular, pelo cozer das histórias populares, né? Um cozer de cantos, né? Que é a rapsódia. Num minuto, o Macunaíma, numa correria, ele vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, depois ele vai de um lado para o outro, como um bom herói mítico, né, como uma boa personagem lendária que ele é, e mistura os falares regionais e todos os costumes, então ele mistura, portanto, todos os espaços, ele mistura também todos os tempos, ele visita figuras do passado, do presente, então é um livro que mistura os tempos e os espaços, isso faz parte da riqueza do livro. Macunaíma resolveu ir a São Paulo, reaver seu Muiraquitã. No caminho, por causa de uma água milagrosa, ele se torna branco. E ao chegar à cidade grande, o herói fica espantado. O herói passou uma semana sem comer nem brincar, só pensando nas máquinas. Há um trecho no Macunaíma que se chama Carta para as Icamiabas, em que o Macunaíma escreve para as Amazonas para contar como era a vida dele em São Paulo. E ele faz também um diagnóstico muito cruel em relação à elite de São Paulo, que é uma elite afrancesada, embevecida com os signos do progresso. Senhoras, não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar essas linhas de saudade e muito amor com desagradável nova. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidas por Icamiabas, voz espúria, senão que pelo apelativo de Amazonas. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, termina por se integrar à cidade grande. Gente, muita saúva e pouca saúde, os vales do Brasil são. E continua tentando conseguir seu Muiraquitã. Fantasia-se de francesa para seduzir o gigante, pede a Exu que dê uma surra nele, tanto faz e apronta que termina por ter o Muiraquitã de volta.
Bom, no Macunaíma, o Mário está interessado em compor uma explicação mítica do Brasil, né? Então, o Macunaíma é um herói sem caráter, mas ao mesmo tempo ele é um herói com todos os caráteres brasileiros, né? E ele explica isso numa carta para o Manuel Bandeira, porque o Macunaíma é, como o povo brasileiro, um herói em formação, né? Ele está se formando e não tem ainda a característica pronta. Os defeitos, por assim dizer, do Macunaíma, os traços de sensualidade, preguiça e mentira, não é? São ambivalentes. A mentira que faz com que Macunaíma encante os moradores da pensão ao narrar uma caçada de veado. Quando o Macunaíma conta que teve na Praça da Sé caçando o veado mateiro, aí os irmãos assustam, o Manap e o Jegue. Macunaíma, você andou caçando o veado mateiro? Ele confirma e tal. A um certo ponto ele não consegue manter mais a mentira, vira e fala: eu menti. Isto é, eu criei, eu inventei. O herói, junto com os irmãos, retorna para sua terra. Mas tanto faz que acaba sendo abandonado por todos. O herói fica só. Um dia cai na conversa da Uiara, bem ali no rio, e o herói se deu mal. E perdeu a perna, o Muiractã e a esperança. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e, em toque rasgado, botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. Eu acho um livro impressionante. Foi um dos momentos em que um grande escritor brasileiro, no bojo de uma pesquisa estética imensa, tentou projetar uma imagem do Brasil, que no fundo é uma imagem de si mesmo, né? Final dos anos 20. Momento de reflexão e mudança na vida e na obra de Mário de Andrade. Separação intelectual com Oswald de Andrade. Racha o modernismo brasileiro. Mário continua a defender uma cultura nacionalista e primitivista enquanto observa o jogo social de seu tempo. Eu acho que essa mudança que se opera na obra do Mário, ela de certa forma se opera na obra de quase todos os escritores brasileiros da época, né? É a famosa virada do modernismo heróico dos anos 20 para o modernismo dos anos 30. Como disse a Raquel de Queiroz, eles puderam fazer livremente as coisas na década de 30 porque os heróis de 22, né, romperam com todas as barreiras, então eles podiam escrever como eles quisessem, sem se preocupar nem em seguir o modelão, como os parnasianos faziam, nem em rompê-lo, né, coisa que o Mário, Oswald, Bandeira tinham muito claro. Depois de 30, eu acho que toda a cultura brasileira se aproxima de um movimento de crítica social e de experiência, de observação das realidades vividas. A observação do mundo à sua volta, antiga preocupação de Mário, se acentua neste período. Seus poemas e o livro de contos Belas Artes refletem esta preocupação. Os contos de Belas Artes estudam especialmente as contradições da modernização paulistana, né? Em plena ideologia do progresso de São Paulo. Tudo isso que é que faz os contos de Belas Artes. Eles focalizam a modernização pelas beiradas. Várias poesias dele que eu li, eu gostei porque eu acho que eu me identifiquei um pouco. Me identifiquei com o lado da periferia, me identifiquei com a diferença social. Na minha boca nasce a palavra da decisão. Não sou mais eu. Chegou a hora da destruição. Não. Não aguento a fome, não há mais perdão. Deus dorme nos ares, chefes na cama, corto no chão. Eu quero meu pão, eu quero meu pão. Não. Não aguento a fome, lei no coração. Malditos homens, essa vida, eu quero meu pão. Eu sou aquele que disse,
Eu tenho fome, fome de justiça. Alguns poemas dele têm a ver com o dia atual de hoje. Inclusive, a Fome que a gente canta é uma música dos anos 30. E a gente usa hoje, ela casa com o dia de hoje, que a fome ainda existe. Os reflexos dos conhecimentos adquiridos por Mário durante toda a sua vida começam a se revelar mais claramente. O homem observa e resgata a história cultural de seu país. Mário de Andrade pensou o Brasil na sua diversidade, na sua complexidade. Ele foi pesquisar o Brasil, não é? No folclore brasileiro, mas ele não foi pesquisar 3 ou 4 linhas, não. Ele foi coligir, ele anotava. A obra do Mário de Andrade no campo da cultura popular tradicional brasileira ainda é pouco conhecida. Só muito recentemente é que estão surgindo alguns trabalhos, tanto na academia quanto da parte dos artistas, basicamente porque as obras de pesquisa do Mário em cultura popular não foram publicadas em vida por ele. O empenho dele em pesquisar a cultura nacional, em pesquisar o que havia de mais importante na cultura nacional e até em ajudar as pessoas, as cartas que ele escreveu, todo o empenho que ele tinha em estar ajudando todo mundo que estava escrevendo naquela época é muito importante. Mário é 300, Mário é 350. Em meio a publicações em revistas e livros, a debates e polêmicas e a reflexões profundas sobre o povo brasileiro, assume a diretoria do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, de onde vem a se afastar em 1938 por divergências políticas. 48 horas depois de ser mandado embora do Departamento de Cultura pela Prefeitura, o Gustavo Capanema, que era ministro da Educação e Saúde naquele tempo, chamou o Mário de Andrade. Ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele tinha amigos muito importantes. Mas o Mário sofria muito a ausência de São Paulo. Começou a ter uma vida muito angustiosa, tomava muita bebida, talvez sofria muito. Um dia ele bateu na mesa, volta amanhã para São Paulo. E veio. 2 anos depois ele veio para São Paulo. Mário volta à Rua Lopes Chaves, onde morava com a família. Voltou para continuar um trabalho de pesquisa cultural e resgate do patrimônio histórico brasileiro. Voltou a São Paulo, de onde continuou escrevendo contos, poesias, tratados, reflexões. Repensou o passado moderno em palestras, construiu a memória do Brasil e fez isso até o dia 25 de fevereiro de 1945. Então, eu soube que na véspera de sábado para domingo, Mário teve um infarto. E esse infarto se repetiu mais ou menos 3, 4 horas da manhã. Repetiu e... O Brasil ficou meio órfão, sem um de seus principais inventores. Mas o nome de Mário de Andrade não foi esquecido. Sua obra continua a revelar a dimensão de um país que precisa ser compreendido e lido. Ler hoje é uma atividade meio subversiva. Principalmente ler escritores que se dedicam a fazer uma literatura inovadora, como o Mário se dedicou. Escritores que se dedicam a entender o país, como o Mário fez. O Mário, no fim da vida, ele dizia que ele devia ter sido mais artista e menos pensador, né? Que talvez ele tenha dado ao pensador um lugar muito amplo na própria obra e esquecido um pouco o artista. Eu acho que Macunaíma foi um momento em que essas duas tendências, essas duas forças se equilibraram. Essa busca da nacionalidade brasileira, entende? O uso do folclore rico que o Brasil tem. Então, eu acho que é importante a pessoa ler para conhecer e descobrir e se interessar. Mas mais do que isso, eu acho que é fundamental ler o Macunaíma, ler o Amargo Transitivo, ler os poemas do Mário de Andrade, como Ódio ao Burguês, porque é divertido. Né? Isso eu acho uma coisa fundamental. Os professores de literatura em geral falam, é preciso ler porque é importante. Acho que eles não gostam de ler. É preciso ler porque é divertido. É preciso ler porque é gostoso. Porque você dá muita risada com o Macunaíma. Eu sou a fonte da vida. Do meu corpo nasce a terra. Na minha boca floresce a palavra que será. Eu sou aquele que disse: os homens serão unidos se a terra deles nascida
for pouso a qualquer cansaço. Eu odeio os que se amontoam. Eu odeio os esquecidos, que não provam deste vinho sanguíneo das multidões. É deles que nasce a terra, e são a fonte da morte. Eu sou a fonte da vida, força, amor, trabalho e paz. E se o amor se desperdiçar, e se a força esmurecer, e se o trabalho parar, e a paz for gozo de poucos, eu sou aquele que disse: eu sou a fonte da vida, não conta o segredo aos grandes, e sempre renascerás. Força, amor, trabalho e paz.